A filosofia da religião tem como objetivo investigar as crenças religiosas por meio de processos racionais. Ela com o fim de determinar o seu significado e também justificá-los. A filosofia da religião ela abrange diversas crenças, porém a que a gente mais vai falar hoje é a crença de Deus. A patrística ela é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Sua principal característica é a expansão do cristianismo na Europa e o combate dos hereges. Por isso, quem representava elas eram os padres da igreja. Santo Agostinho foi teólogo, bispo e um filósofo. Ele foi o expoente da patrística. Ele se focava na luta entre o bem e o mal, que é o maniqueísmo, bem como o neoplatonismo. No século VIII, Carlos Magno, rei dos francos, foi coroado como imperador do Ocidente 800 pelo Papa Leão III. Organizou e fundou escolas ligadas às instituições católicas. Era o período da Renascença Carolíngia. Renascença Carolíngia é o nome dado à ideia de renascimento da literatura e das artes liberais, que foi ocorrido principalmente no reinado de Carlos Magno. Foi uma reforma na educação. Essa reforma ajudou a preparar o caminho para o renascimento do século XII. O ensino da dialética foi fazendo renascer o interesse pela indagação especulativa, e dessa semente surgiu a filosofia cristã da escolástica. A escolástica é o nome que se dá à reunião das obras filosófico-teológicas escritas a partir do século IX, por consequência do projeto da organização do ensino promovido por Carlos Magno. Nessas escolas eram ensinadas as determinadas matérias que eram submetidas à teologia. Era gramática, retórica e dialética, conhecidas como trívio, e geometria, aritmética, astronomia e música, que eram conhecidas como quatrívio. O período escolástico pode ser dividido em 3 fases. A primeira foi do século IX ao século XII e foi caracterizada pela harmonia entre a fé e a razão. E a segunda fase foi do século XII ao século XIV, que considera que a harmonia entre a fé e a razão possa existir. E a terceira fase foi do século XIV ao século XVI, que foi caracterizada pela percepção das diferenças fundamentadas entre a fé e a razão. Tomás de Aquino foi um importante teólogo, filósofo e padre dominicano no século XIII. Ele foi declarado santo pelo Papa João XIII no dia 18 de julho de 1323. E também ele é um dos participantes da escolástica, que é uma linha filosófica e individual da base cristã. Um aspecto importante na filosofia atomista são as provas da existência de Deus. Tomás de Aquino propõe 5 vias como provas, fundamentadas na existência do mundo e na experiência. Ele diz, no primeiro e no segundo argumento, que são o primeiro motor e a causa eficiente, que sempre existe um ser que move a existência de outro ser. Logo é necessário chegar a um primeiro ser que não seja movido por outro, e esse ser é Deus. O terceiro argumento, o ser necessário e o ser contingente, diz que para existir tudo o que existe hoje, precisou de um ser necessário, um primeiro. Esse ser é Deus. Na quarta prova, os graus de perfeição, Tomás de Aquino diz que há diversos graus de perfeição. Se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, isso supõe que deve existir um ser com o máximo dessa qualidade, no nível de perfeição, um ser máximo e pleno, e esse ser é Deus. E por último, a quinta prova, a finalidade do ser. Fala que todas as coisas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função. Devemos admitir, então, que existe algum ser inteligente que dirige todas as coisas da natureza, para que cumpra o seu objetivo, sendo esse ser Deus.
Deus está morto. A famosa frase de Friedrich Nietzsche é sempre lembrada quando o assunto é religião. A principal evidência de que Deus não existe é a existência do mal, como a doença, o crime e o sofrimento, assim negando a existência de um ser benevolente e todo-poderoso. Segundo o filósofo, Deus teria sido autoocasionado pelos fiéis, e assim se tornando uma ilusão. O paradoxo de Epicuro é um dilema lógico sobre o mal. Epicuro argumenta contra a existência de um Deus que é ao mesmo tempo onipotente, onisciente e benevolente. O mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Não, então ele não é onisciente. Caso a resposta seja sim, Deus pode acabar com o mal? Não, então ele não é onipotente. Seguindo uma afirmativa, Deus quer acabar com o mal? Sim. Então por que o mal existe? Para nos testar. E se ele é onisciente, já sabe o resultado, não precisa nos testar. Sendo assim, se ele é onipotente e bondoso, teria destruído o mal. Então ele não é bom. Assim, atingimos o livre-arbítrio. Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Não, então ele não é onipotente. Se sim, ele não é bom. Provas contra a existência de Deus. O primeiro argumento contra a existência de Deus é que o gestor criador é inadmissível. Do nada não se dá para criar nada e do nada não se obtém nada. O segundo argumento é que o perfeito não pode criar uma coisa imperfeita, porque se ele é 100% perfeito, nele não existe imperfeição. O terceiro argumento é o ser eterno, ativo e necessário. Deus teria que ser ativo a todo momento e necessário a todo momento e eterno. Então, antes da criação de tudo, ele não era ativo e nem necessário, o tornando não eterno. E o quarto argumento é a multiplicidade de deuses. Deus é assim como Zeus. É um ser mitológico criado para dar explicações às pessoas e que procuram conforto. O quinto argumento é Deus, ele não é infinitamente bom. Porque se ele fosse bom, ele não criaria o mal. Ele nos tornaria totalmente bons e não existiria o inferno. Assim, retornando ao paradoxo de Epicuro, onde afirma que ele não é onipotente, onisciente e benevolente.